Campeões do vestibular. E aí, galerinha, tudo bem? Pessoal que vai fazer a segunda fase da UES, está chegando o dia da prova e olha só esta surpresa maravilhosa. Professor Emanuel Lessa, professor Helder Carneiro, a gente vai aqui dar dicas para vocês que vão fazer a prova da UES segunda fase 2018.2. Hola gente, ¿cómo están todos? ¿Están bien? Entonces vamos a trabajar historia y la lengua española para la segunda fase del vestibular de UES 2018.2. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Prazer enorme, satisfação enorme minha, estar aqui com meu amigo Helder Carneiro para trabalharmos as questões relacionadas, alguns assuntos relacionados à história e à língua espanhola. Exato. A língua espanhola para quem vai prestar o vestibular, letras espanhol. E história para vários vestibulares, para vários cursos que vão estar propostos à disciplina de história no vestibular da segunda fase da UES. Então vocês vão acompanhar aqui conteúdos super importantes que cairão corretamente. Você pode ter certeza que se você assistir essas aulas, vocês encontrarão questões relacionadas a esses conteúdos na prova de segunda chamada. Na espanhola, nós iremos trabalhar 3 assuntos muito importantes, em que a probabilidade é enorme de você encontrar questões relacionadas a esses assuntos na prova de segunda fase de língua espanhola, que são regras de eufonia, o uso do muy e do mucho e o uso do los possessivos. São 3 conteúdos gramaticais que quem vai fazer a prova de segunda chamada, a prova de segunda fase do vestibular da UES de língua espanhola vai encontrar com certeza questões relacionadas à gramática. E esses assuntos são muito importantes e você poderá encontrá-los durante a sua prova. Chegando, gente, vamos lá, vamos aprender espanhol. Não tem coisa melhor do que você aprender um outro idioma, ainda mais a língua espanhola. Pessoal, nós vamos começar nossa aula de revisão com um conteúdo muito importante de língua espanhola, que é o uso do muy e do mucho. O muy e o mucho é um advérbio, e dividido em 2. Mas como assim? Ele significa uma palavra muito, dá uma ideia de quantidade. Só que no português você tem apenas uma palavra para designar esse conteúdo. Na língua espanhola você tem 2 palavras ou 2 termos para designar esse assunto, que é o muy e o mucho. Muita gente se pergunta como é que eu uso o muy e como é que eu uso o mucho. Pensa que diante de todas as palavras eu posso usar um ou outro de forma aleatória, mas não é assim que você vai fazer. Presta atenção. A palavra muy é a forma apocopada do termo mucho. O que significa forma apocopada? É uma forma reduzida. Ela sofre uma redução para você ter uma melhor concordância entre os termos. A palavra muy, ela tem que ser utilizada na língua espanhola antes de adjetivo e antes de advérbio. Presta atenção. Antes de adjetivo e antes de advérbio. O que é um adjetivo? É uma classe gramatical que dá uma qualidade a um termo, no caso, um substantivo. Já um advérbio é um termo que acompanha o verbo para dar um complemento. Então, você só vai usar o muy antes de adjetivo e advérbio. O que é interessante no muy? O muy é uma classe gramatical invariável com relação a gênero e a número. Você pode utilizar antes de feminino ou masculino, no singular ou no plural. Então, o muy ela é uma classe invariável, em contrapartida ao mucho, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, olha os exemplos que nós temos aí. Ricardo es muy alto. Qual é a palavra que está procedendo muy? Alto. Alto é um adjetivo. Esto está muy difícil. Espanhol es muy difícil. No es verdad. Espanhol no es difícil, es fácil. Olha a palavra difícil, gente. A palavra muy está diante da palavra difícil. E la cena estuvo muy mala. Que é isso? A cena está muy mala? A cena, pessoal, que nós falamos é o cenário. A cena que ocorreu não estava boa, estava má. A palavra mala significa má. Então, você tem aí o uso do muy diante de adjetivos e advérbio. Deu para entender, professor Helder? Com certeza, meu amigo. Depois de uma explicação dessa... Então, olha como é que se usa o muy, antes de adjetivo e advérbio.
Aí nós vamos ver a questão do mucho, para vocês verem a diferença que há no seu uso. No caso do mucho, deixa eu só ver aqui. O mucho já é uma palavra variável. Como assim? Você tem o mucho e vai ter também as formas feminina e plural do mucho. Por exemplo, existe mucho e muchos, mucha e muchas. O mucho é para ser usado antes de substantivo ou antes e depois de verbo. Só que ele existe, o uso do mucho, uma exceção. Porque o mucho você vai usar antes de alguns advérbios específicos, no caso. Mas, professor, o muy não usa antes de advérbio? Usa-se. Mas você vai ter o mucho para usar antes de alguns advérbios, não todos, mas alguns, que você está vendo aqui no quadro. Quais são? O mejor, o peor, o maior, o menor, o antes e o después. Antes dessas palavras, você não pode usar o muy, você usa o mucho, forma masculina singular. Então, como é que eu vou usar o mucho? Pode-se usar antes ou depois de verbo, então presta atenção, antes de substantivo e antes dos advérbios mejor, peor, maior, menor, antes ou depois. Deu para entender? Vamos ver se vocês entenderam e vamos fazer umas atividadezinhas aqui para a gente tirar todas essas dúvidas. Porque o bom é você tirar a dúvida com relação à atividade. Foram escolhidas aqui... nós temos uns exemplos aqui. Antes de chegar nas atividades, nós vamos passar pelos exemplos. Nos exemplos, nós temos aqui. El aprendiz estudia mucho. Vejam que nós temos aqui a palavra mucho e vem aqui o verbo estudiar. Então, vem após o verbo. Aqui nós temos me alegro mucho de verte. A palavra mucho antes de um verbo. Tu hermano es mucho mayor que yo. Olha aqui o advérbio maior aqui. A palavra mucho antes do advérbio. Esta silla es mucho peor que aquella. Nós temos a palavra mucho antes do advérbio peor. E nós temos a sua forma variável aqui, o muchos, que é o termo forma plural. Existem muchos problemas. A palavra problemas é um substantivo. Então, como substantivo é uma palavra variável, o termo mucho também vai ter que variar de acordo com o substantivo. Se o substantivo for masculino plural, a palavra mucho vai para o masculino plural. Se o termo for um substantivo feminino, singular ou plural, o termo mucho acompanha o substantivo e vai variar de acordo com o gênero e número. Deu para entender, pessoal? Aí, nós temos aqui uma atividade que ocorreu no vestibular da UES de 2017. Olha aqui como foi pedido o uso do muy e do mucho. La forma ocupada muy completa la seguinte frase. Aqui hace calor, me ha gustado la película, Paco es aficionado al ajedrez y él ha llegado, déjame ver, después de las 8. Bueno, gracias, Helder. Como é que eu vou usar a palavra muy? A questão pede para você utilizar o muy de uma forma que nós aprendemos aqui e nós vimos. Como é que eu vou usar o muy? O muy eu vou usar antes de adjetivo e advérbio. Você consegue identificar aqui os adjetivos e os advérbios? Vamos lá. A palavra calor, ela é um adjetivo? Ela é um advérbio? Aqui hace muy calor ou aqui hace mucho calor? Aqui hace mucho calor. Então a palavra calor aqui é um substantivo. Me ha gustado la película. La película, gente, é um substantivo. Então, me ha gustado mucho la película. Paco es aficionado al ajedrez. Ajedrez, que é xadrez. Aficionado, gente, é uma pessoa que é, como eu posso dizer, um fã. Uma pessoa que gosta muito de fazer. A palavra aficionado é um adjetivo. Então, Paco es muy aficionado al ajedrez. E nós temos na última, na letra D, ele ha llegado después de la 8. Después é um termo, é um advérbio, mas se nós fizermos a lembrança, antes, después, mejor, maior, peor,
e mejor, você usa o mucho. Então, ele ha llegado mucho después de la ocho. Resposta certa fica a letra C de Cascavel. Vixe, As amigas. Então, presta atenção. Resposta da primeira, letra C. Deu para acompanhar, professor Helder? Meu amigo, perfeitamente, viu, Lécio? Interessantíssimo isso aí. Que não quer dizer que antes de advérbios, a gente usa o muy. E antes de adjetivos, também o muy. O muy. E substantivos, o substantivo mucho. E verbo antes ou depois do verbo mucho. Só que tem que prestar atenção nos advérbios. São 6 advérbios que nós temos que prestar atenção, que a palavra muy não pode ser usada. Quais são? Mejor, peor, maior, menor, antes, depois. Então, resposta certa da primeira questão, letra C de Cascavel. Show de O bola. senhor conhece Cascavel, professor Helder? Cascavel, conheço, cidade boa. Conheço várias Cascavéis, professor Helder. Vamos lá para a segunda, gente. Mesma coisa, só que agora foi no vestibular de 2015. Olha aí. 2015, 2017 é uma questão corriqueira do vestibular. Verdade. Então pode ter certeza que na prova de domingo você encontrará uma questão como essa. Vamos lá. La forma apocopada muy completa correctamente la seguinte frase. Olha aqui, pessoal, as alternativas. Me alegro com tu éxito. Muy me alegro, mucho me alegro con tu éxito. En invierno, en la montaña, hace muy frío o mucho frío. Te digo eso muy en serio. Llegamos muy después de las 5. Qual seria a resposta correta? Mucho me alegro con tu éxito o muy me alegro con tu éxito. En invierno en la montaña hace muy frío o mucho frío. Te digo eso muy en serio o mucho en serio. Y llegamos muy después de las 5 ou mucho después de las 5? Vamos lá. A letra A. Mucho me alegro com tu éxito. A palavra alegro, gente, aqui é um verbo. Então, antes ou depois de verbo, você usa o mucho, não muy. Então, descarta a letra A. En invierno, la montaña hace frío. É mucho frío ou muy frío? Mucho frío, como mucho calor também. Te digo eso mucho en serio ou muy en serio? Muy en serio. Porque aqui é um advérbio. Então fica, te digo isso muy en serio. E llegamos después, é um dos advérbios. Fica, llegamos mucho después de las 5. Resposta certa também, letra C de novamente. Cascavel. Só tá dando Cascavel. Só tá dando Cascavel. Então, gente, fica aqui esse primeiro contato com vocês com relação à prova de espanhol da segunda fase da UES, em que nós vimos, acabamos de ver, o uso dos advérbios de quantidade muy e mucho. Campeões do vestibular.